O deputado Marcel Van Hatten iniciou os debates sobre a proposta do governo Lula para uma alegada reforma tributária, apontando que até o momento, na data em que se anuncia a votação, ainda não há sequer um texto disponível para que os deputados conheçam a proposta em seus detalhes. O deputado lembrou: nós do Partido Novo sempre dissemos isto, precisamos simplificar o sistema tributário. Não dá para aguentarem hoje a forma como se cobram impostos no Brasil. O empreendedor, o trabalhador, todos os brasileiros, e são subjugados por um sistema nocivo que foca a complexidade e não foca a liberdade do cidadão de poder trabalhar, produzir, oferecer produtos e serviços para os seus clientes, para os seus consumidores, sem que haja tanta dificuldade como nós hoje vemos no Brasil. Van Hatten explicou que o texto apresentado para votar hoje é muito pior do que o que estava há anos tramitando. O deputado explicou: são 3 as premissas básicas para uma reforma tributária no Brasil. A primeira eu já mencionei, a da simplificação. Não há como escapar disso. Mas há outras 2 premissas. A segunda é de que, no máximo, se mantenha a carga tributária e nós somos a favor de reduzi-la. Aliás, o Estado hoje é paquidérmico, inchado. Não dá, principalmente para o mais pobre, o retorno que ele precisaria ter em serviços públicos básicos e paga muito caro por salários, por exemplo, na elite do funcionalismo, e não podemos aceitar qualquer tipo de inchaço da máquina pública. De outro lado, ou melhor, o terceiro ponto, é que deve haver uma descentralização profunda, e este projeto centraliza o poder na União e concentra o poder em determinadas regiões do Brasil em detrimento de outras, porque costumeiramente, como é o caso do meu Rio Grande do Sul, a região sul e a sudeste pagam a conta de outros estados que arrecadam muito menos. Van Hatten relatou uma explicação que foi aventada para a pressa na votação e disse: esta discussão assodada é inexplicável, ou melhor, saiu hoje uma explicação que eu não quis acreditar. Supostamente, o presidente da casa, o deputado presidente Arthur Lira, sairia de férias na semana que vem e por isso queria votar às pressas hoje, o que é muito grave se for esse o motivo. Eu espero que haja um desmentido oficial desta casa, porque estamos submetendo os deputados a uma votação às pressas em virtude de caprichos individuais. Não é possível que 512 deputados se sujeitem a um capricho individual. O deputado afirmou: nós precisamos ter um texto que seja bom para o Brasil. Neste momento, não estou vendo isso no atual relatório. Eu falo isso com muita tristeza, porque nós sempre apoiamos a reforma tributária. Há 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação controla, em última instância, a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão confisca de forma indiscriminada
todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar o jornal. Há mais de 24 meses, toda a nossa renda é retida sem qualquer justificativa jurídica. O atual corregedor Benedito Gonçalves impôs novas restrições ao canal, a pedido da coligação de esquerda que disputou a eleição. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senhor presidente, caros colegas parlamentares, se puder repor o tempo, só presidente, para eu poder fazer bom uso da oportunidade que me é dada aqui. Eu quero começar dizendo a todos que estou inscrito favoravelmente a esta proposta de emenda à Constituição chamada PEC 45 da reforma tributária, porque quando da inscrição o título diz PEC 45, que é aquela que nós do Novo sempre estivemos favoráveis, apresentado pelo deputado Baleia Rossi, ainda em 2019, com a relatoria do deputado Aguinaldo Ribeiro. Nós, do Partido Novo, sempre dissemos, precisamos simplificar o sistema tributário, não dá para aguentar hoje a forma como se cobram impostos no Brasil. O empreendedor, o trabalhador, todos os brasileiros estão subjugados por um sistema nocivo que foca na complexidade e não foca na liberdade do cidadão poder trabalhar, produzir, oferecer produtos e serviços para os seus clientes, para os seus consumidores, sem que haja tanta dificuldade como hoje nós vemos no Brasil. Por isso a confusão ontem, quando o deputado Arthur Lira, presidente desta casa, me perguntou se eu era favorável ao texto, uma vez que recentemente tenho feito muitas críticas ao relatório apresentado. E por que tenho feito críticas? Porque entendo que o projeto que foi protocolado lá atrás, que sempre contou com o nosso apoio, inclusive, para ser aprimorado, hoje está pior e muito pior do que o projeto que havia sido apresentado lá atrás. São 3 as premissas básicas para uma reforma tributária no Brasil. A primeira eu já mencionei, que é a da simplificação. Não há como escapar disso. Mas há outras 2, que é, no máximo, manter a carga tributária. Nós somos a favor de reduzi-la, aliás. O Estado hoje é paquidérmico, inchado, não dá, principalmente para o mais pobre, o retorno que ele precisaria ter em serviços públicos básicos, e paga muito caro por salários, por exemplo, na elite do funcionalismo, e por isso não podemos aceitar qualquer tipo de inchaço da máquina pública. E, de outro lado, ou melhor, o terceiro ponto é que deve ter uma descentralização profunda. E este projeto está centralizando o poder na União e concentrando o poder em determinadas regiões do Brasil em detrimento de outras que, costumeiramente, como é o caso do meu Rio Grande do Sul, da região sul e do sudeste, pagam a conta de outros estados que arrecadam muito menos. Por isso, senhor presidente, nós estamos agora em compasso de espera para este novo relatório que deve ser apresentado hoje. Esta discussão assodada, ela é inexplicável. Ou melhor, hoje saiu uma explicação que eu não quis acreditar, que supostamente o presidente da casa, deputado Arthur Lira, sairia de férias na semana que vem e por isso queria votar às pressas hoje. Muito grave se for esse o motivo. E espero
que haja um desmentido oficial desta casa, porque estamos submetendo os deputados a uma votação às pressas em virtude de caprichos individuais. Não é possível que 513 ou 512 deputados se sujeitem a um capricho individual. Aliás, essa semana já foi exemplo claro disso, quando uma sessão que estava marcada para ser remota, no dia em que ela deveria acontecer, foi alterada para presencial, fazendo com que centenas de deputados, não foi meu caso porque já estava em Brasília, mas centenas de deputados de última hora pagassem passagens caríssimas para estar aqui num dia que praticamente não se votou nada, votou-se um projeto e no dia seguinte, na terça, nada se votou aqui. Portanto, senhor presidente, as nossas preocupações são essas duas principalmente. A simplificação, o IVA, excelente, precisamos atrair investimento e melhorar no nosso país o ambiente de negócios para dar mais emprego, mais renda, garantir que a população floresça melhor. Agora, a preocupação que nós temos é com estes dois outros pontos: manutenção e aumento da carga tributária, num momento em que um governo já contratou mais de 200 bilhões em novas despesas. Nós sabemos que, lamentavelmente, isso até aqui pela Câmara já foi aprovado, e de algum lugar, deputado Jordi, o governo vai ter que tirar dinheiro. Não dá para ser ingênuo, é lógico que essa reforma tributária traz uma série de aumentos de impostos, e inclusive uma coisa muito grave sob o aspecto federativo, incluindo a possibilidade de prefeitos aumentarem IPTU sem passar pela Câmara de Vereadores locais. Isso é muito grave, está no texto. Supostamente, presidente, para compensar uma perda de arrecadação no ISS. Isso, na verdade, é aumento de carga. Nós precisamos ter um texto que seja bom para o Brasil. Neste momento, não estou vendo isso no atual relatório. Eu falo isso com muita tristeza, porque nós sempre apoiamos a reforma tributária. Peço só tolerância para concluir, presidente. Me comprometo a utilizar apenas a última adição de tempo. Nós sempre apoiamos a reforma tributária, sempre fomos a favor da simplificação, mas ela precisa andar junto com redução de carga tributária, não aumento, como hoje esse projeto dá sim muita abertura para aumento, e não só na União, também nos outros entes federativos, principalmente, como eu disse, na questão dos municípios, com o IPTU podendo ser aumentado pelos prefeitos sem passar por Câmara de Vereadores, e também que haja uma descentralização, porque continuar concentrando tudo aqui na corte em Brasília, né, nos palácios aqui de Brasília, e o chapéu continuar sendo passado por aqui, e os estados dessa nossa federação continuarem tendo uma relação que não é de harmonia, mas de hierarquia entre estados que menos produzem ou que têm menos população, e em um ponto superior àqueles que mais produzem e têm mais população, isso não dá para aceitar, senhora presidente. Essa é a minha opinião sobre a reforma tributária. Fica perguntando sempre como é que entra.